Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita e hoje nós vamos falar de Cruella. Cruella de Vil. Cara do céu, ó, vou te contar uma coisa. Conte-me. A gente fica com o pé atrás com as releituras que a Disney faz de si mesma. Aí assim, eu tava pensando, pô, da hora a Emma Stone fazendo um negócio, a Emma Stone sempre faz coisa boa. E aí pensei, será que vai ser bom essa parada aí da Cruella? E foi, rapaz. Cara, adorei. Nossa, adorei o filme, mano. cara. Adorei. Primeiro a gente tem a direção do Craig Gillespie, que dirigiu a Eutônia. Fiquei pensando, nossa, velho, esse cara vai dirigir filme da Disney, como é que vai ser essa parada? E aí você tem o roteiro da Dana Fox e do Tony McNamara. E o Tony McNamara é roteirista de A Favorita. Pô, esse cara foi fazer na Disney. E, velho, deu certo. Deu certo. Então a gente tem o que aí? Ó? A gente tem a 13ª adaptação de alguma animação da Disney para live action. E basicamente a gente pensa assim, ó. A Bela e a Fera, Cinderela, Dumbo, A Dama e o Vagabundo, Mowgli, Aladdin, Mulan. Foi tudo, ó, pegou a história e vamos agora transpor para live action. Eu não coloquei o Rei Leão aqui porque eu não considero o Rei Leão live action. Porque o Rei Leão é uma animação muito realista. Mas, pô, nem tem gente lá, não foi feito com captura de movimento, não é nada disso. Eu também não considero ele live action, não. O povo fala, né? Mas não é, cara, não é, ele só parece. Mas não é. Então, ó, Dumbo é uma repaginada na história, um pouquinho diferente ali, mas muito, muito parecida. A Bela e a Fera é a mesma história. A Dama e o Vagabundo é a mesma história. O Aladdin é a mesma história, mas com um destaque maior para Jasmine, que eu acho bacana. O Mulan é a mesma história, com alguns elementos ali diferentes, o que não ficou muito bacana. Que mais? Aí a gente tem Alice no País das Maravilhas e depois o Alice através do Espelho, que são ambas, né, são continuações da história original da Alice. Então é a Alice maior e tudo mais. E o Christopher Robin é a continuação também com o Christopher Robin, adulto agora, né, da história lá do Ursinho Pooh. E aí você tem aqui, não tem jeito. Vai gerar comparação, que é Malévola. Obviamente. Né? Então, agora, cara, a gente tá numa sinuca aqui nesse programa, nós dois, eu e você. Você e eu. Porque o que é que a gente ainda tem para falar sobre Cruella? Porque, cara, no YouTube tá fervendo de vídeo sobre esse filme. Ele tá. Vi muitos, assim, eu assisti alguns, mas vi muita gente postando. Então, cara, o que a gente vai falar aqui? Eu quero falar de duas coisas. Primeiro eu quero falar das músicas, que é uma coisa que a galera tá falando, mas aqui o nosso canal é sobre isso, né? E eu quero falar também da necessidade de uma repaginação na personagem. Então vamos lá. Primeira coisa, depois a gente faz comparação com Malévola, tá, gente? Primeira coisa é o ambiente ali do Cruella. Cara, situar o filme em Londres nos anos 70, fim dos anos 70 ali, foi uma coisa que pra mim foi muito legal. Não, muito bacana. Toda aquela estética meio punk, cara. Porque assim, a Cruella é uma estilista. E você vê ela usando vários modelos ali que remetem muito a essa época dos anos 70 ali de Londres. É muito legal, cara. Na verdade o que a gente tem ali é uma mistura da estética punk, que começa ali, pra quem não sabe, o movimento punk começa com o Malcolm McLaren, que era o dono de uma boutique chamada Sex, e com uma estilista, que é a Vivienne Westwood. E são eles que vão criar o visual dos Sex Pistols. Que são, os Sex Pistols não são a primeira banda punk, tá? Como algumas pessoas pensam, mas eles são a banda que deram a cara do movimento punk e que fez o movimento punk explodir ali na Inglaterra, porque aí a galera vai se juntar
Dizem que, inclusive, teve um show do Sex Pistols que tinha pouquíssima gente, mas todo mundo que estava lá montou uma banda. Quem estava lá? Ian Curtis, por exemplo, do Joy Division. Né? Então, cara, eu vejo os figurinos ali da Cruella, principalmente dela, né? E penso, cara, isso parece ter saído da cabeça da Vivienne Westwood, sabe? Né? Não é possível. Né? E aí, cara, vem, óbvio, junto com isso a trilha sonora. Aí eu acho, assim, tem uma coisa um pouco maluca, porque eles não respeitaram para criar a trilha sonora o momento que a música foi lançada. Foi lançada. Então, por exemplo, tem música ali que foi lançada depois do momento em que o filme se passa, mas por outro lado também eles não precisaram uma data ali, né? Não falaram, é nesse ano que acontece. A primeira música assim que me deu arrepio ali foi quando começou a tocar 521 do Doors. Sabe, a música é de 68, é do disco Waiting for the Sun. Eu falei, cara, eu nunca vi a Disney fazer um filme assim que usasse tanta música pop, por assim dizer, né? Na trilha sonora, que não tivesse tantas composições originais, embora a trilha sonora original seja muito boa também. Muito boa. Sabe? Só que ela não aparece tanto. Tem gente que está reclamando de... Parece que cada cena do filme é um grande clipe musical e eles colocaram muita música, muita música, muita música. Eu, sinceramente, não achei ruim, não. Nossa, pelo contrário, eu adorei. Sinceramente, eu queria mais até. Né? Então, vamos lá. Tem Doors, que eu acabei de falar aqui. Tem The Clash. The Clash colocaram o óbvio, né? Que é Should I Stay or Should I Go? Que, assim, é uma música do pior disco do Clash, que é o Comedy Rock. Não gosto tanto. Gosto da música, mas não gosto tanto desse disco e acho que podiam ter sido um pouco mais criativos nessa. E aí, colocaram Blondie. E a música é One Way or Another. E ela tá naquela cena em que a Cruella aparece uma lambreta. Né? Numa das várias entradas triunfantes da Cruella, porque ela tem várias entradas triunfantes. Né? Cara, assim, essas coisinhas que eu tô falando poderiam até se configurar como spoiler. Sinceramente, acho que muita gente já assistiu esse filme também. Né? Se você se incomoda com essas coisinhas assim que não são comprometedoras, faz o seguinte, para o vídeo e volta depois de assistir o Cruella, né, para conversar aqui com a gente. E aproveita, coloca nos comentários aqui o que você achou do filme, coloca o que você achou das músicas, coloca qual música você gostou mais, coloca qual figurino da Cruella você gostou mais, porque afinal de contas é tudo embasbacante. Nossa, é lindo demais. E faz uma coisa também. Se inscreve no canal. Aperta aqui no botãozinho do like. Tá aqui, ó. É só você se inscrever no canal, dá um like, ativa as notificações para você sempre ficar por dentro dos nossos vídeos. Ajuda pra caramba o nosso trabalho aqui a crescer cada vez mais, trazer mais informação para vocês. E pode ter certeza que a gente está fazendo esse trabalho com muita dedicação, com muito carinho. Então aproveita e compartilha com seus amigos também. E agora vamos voltar. Porque eu estava falando, cena da lambreta. Cena da lambreta. Cara, a hora que eu vejo uma lambreta, se você não sabe o que é lambreta, é tipo Vespa. É uma motoneta. Essas motinhas piquititica. Eu esqueci o nome. Tem um nome que a gente chama aqui no Brasil. Bis. Honda Bis. Eu sempre chamei de lambreta. Eu vejo uma Honda Bis, eu chamo de lambreta. Só que toda vez que eu vejo uma lambreta, eu lembro do filme Quadrophenia, que é um filme do The Who. Uma banda fenomenal também. Se você não ouviu The Who, ouça, que só vai te fazer bem. E aí eles têm o disco com a trilha sonora, né, com o mesmo nome e tudo mais. Eles fizeram esse filme e basicamente os mods, que são a gangue lá do filme, eles andam de lambreta. É muito louco. Você pesquisar a imagem de lambreta ali na Inglaterra nos anos 60 e 70, a lambreta tem um monte de retrovisor, cara, é muito engraçado. E eu fiquei vendo a cena e pensando numa música do filme, do Quadrophenia, que chama The Real Me, que eu acho linda, velho. Eu acho essa música fantástica. E aí eu fiquei vendo a cena e fiquei pensando, será que encaixa? Cara, encaixa muito bem, encaixa tão bem quanto a do Blondie que toca lá no filme. Queria muito, viu, que tocasse um The Who ali, acho que faltou. E, banda inglesa ali, né? Acho da hora. Toca Queen, Stone Cold Crazy, uma versão meio acelerada ali, parece que eles deram uma aceleradinha na música, que já é rápida, a música de 74. E uma outra música que me chamou a atenção pra caramba lá também
foi uma espécie de medley que eles fizeram, que começou a tocar, isso já é mais no final do filme, toca a introdução do The Wizard, do Black Sabbath. Eu fiquei esperando a voz do Ozzy e de repente a música vira outra música e toca o Sympathy for the Devil, dos Stones, sabe? Que inclusive essa música tá na playlist infinita da primeira temporada. Eu pensei nela, a hora que eu comecei a escutar, eu falei assim, ó, já lembrei da primeira temporada. Exatamente, a gente vai deixar o link da playlist da primeira temporada e a que a gente está montando agora no comentário fixado aqui embaixo, tá? Mas a última música que eu queria falar é do, talvez, o momento apoteótico do filme, que eles conseguiram fazer essa música se tornar diegética, ou seja, ela realmente faz parte da narrativa, não é só trilha sonora, que é I Wanna Be Your Dog, dos Stooges, que é uma banda seminal ali, ela vem antes do punk rock, né? É o que a gente chama de banda proto-punk, classicaço. Pra você ter uma noção, essa música é tão clássica que ela foi regravada pelo Slayer. Caramba, velho. Que é uma banda super pesada, cara. De thrash metal, né? E eles gravaram essa música numa versão, óbvio, diferente, num disco só de cover deles, né? É o Undisputed Attitude, acho que é isso. Né? Então, cara, olha o tanto de música que a gente falou aqui, é só música boa, meu querido. É só clássico, cara. E aí, vai toca uma das músicas que, quando começou a tocar, eu fiquei tão animado, cara, que eu até perdi um pouco o fim da meada ali da Cara, eu jurava que você ia falar que você ficou tão animado que você levantou e saiu dançando na sala. Não dava, porque eu tava de fone. Eu ia derruba o computador. Mas, cara, quando começa a tocar Come Together, meu, sabe, tá tocando Beatles, cara. Toca Beatles, eu já fico emocionado. Apesar de que no filme a versão é do Ike e Tina Turner. E aí, só pra desencar aqui o que a gente vai fazer, a gente vai colocar a versão dos Beatles na nossa playlist. Isso aí. Certo? Mas, cara, eu achei toda a trilha sonora, assim, todas as músicas. Meu, sabe, quem tá reclamando que tem muita música, tá aparecendo vários clipes musicais. Meu, tá ficando. Eu gosto, vários clipes musicais da hora pra caramba. Mano, é incrível, cara, é incrível. Eu adorei o filme. E sabe o que eu digo? Queria mais. E queria que tocasse, sabe o quê? Siouxsie and the Banshees. Porque a Siouxsie Sioux, ela é um ícone ali do começo do punk, apesar dela se encaixar mais naquilo que a gente chama de pós-punk. Cara, eu poderia escolher qualquer música para estar no filme ali, mas eu acho que combina muito Hong Kong Garden, que é... Será que é o maior clássico da Siouxsie? Não sei, deve ser, né? Tá no primeiro disco deles lá, que é The Scream, e você pegar uma mulher como ela e colocar uma música dela, assim como a Debbie Harry, que tá lá com o Blonde na trilha sonora, eu acho muito importante. Eu gostaria de ouvir uma Siouxsie and the Banshees ali, que eu acho muito bacana. Agora, vamos falar da história. Vamos fazer a comparaçãozinha ali que a gente falou que a gente ia fazer. Cara, Malévola, basicamente o que aconteceu? Pegou uma personagem que historicamente é uma vilã e desvilanizou ela. Né? Malévola é isso. Nossa, então ela não é vilã. Você fica até pensando por que chama ela de Malévola, né? E tudo mais. Aqui, eles resolveram contar a história pregressa da Cruella. A gente tem alguns elementos que apareciam na animação original, o 101 Dálmatas, lá da década de 60, e que também apareceram no filme, no live action 101 Dálmatas, a primeira adaptação de live action da Disney de 1996, com a grande Glenn Close. Né? Maravilhosa. Mas assim, existe um exagero muito grande, quase um pastiche ali naqueles personagens. Principalmente, vamos pensar, nos dois ajudantes da Cruella, o Horace e Jasper, Horácio e Gaspar. Que eles são, cara, aqueles capangas idiotas nos filmes antigos. Né? É tipo o vilão que Esqueceram de Mim. Uhum. Que é que você vê, os caras estão correndo e vão dar trombada um com o outro, vão cair. E aqui não, cara. Embora eu ache que o Horácio seja um pouco menos bem feito, você lembrou daquele ator, do Richard Jewell? Né? Então, ele é um cara talentoso ali, mas eu achei que não foi muito bem trabalhado. E o Gaspar, que é o amigo maconheiro do Yesterday. É isso. Né? Que eu não lembrava dele em outro filme além desse. Aqui tá muito bem feito, e eles não são esses meros capangas imbecis que estão lá
só pra servir como alívio cômico. Não eles são, também cara. não são aqueles capangas que eles só são maus. Você entende ali a história deles. Sim, e eles estão juntos com a Cruella desde os eventos trágicos da infância dela. Acho isso muito bacana. E você consegue comprar a história dela. Agora, uma discussão interessante que está acontecendo aí no mundo do cinema. É necessário você criar essa profundidade para personagens que já existem há tanto tempo? Eu acho que sim. Sim. Sabe? Porque, assim, durante muito tempo, nós nos acostumamos com personagens bidimensionais. Desculpa. Com personagens unidimensionais. Personagens super rasos. Por que a Malévola é vilã? Por que a Cruella era vilã? Por que a madrasta da Cinderela? A madrasta da Cinderela, mas não era essa que eu estava pensando. Eu estava pensando na da Branca de Neve. Ah, tá. Que é madrasta também. Né? Por que elas são vilãs? Porque, sim, é isso. Hoje em dia, no cinema, a gente precisa de vilões que a gente possa entender, que talvez até que a gente queira entender. Você dá profundidade pro vilão. Hoje em dia não encaixa mais. Esse maniqueísmo, né? Exatamente. Porque é exatamente essa palavra. O que é maniqueísmo, gente? É o bem contra o mal. E o personagem é 100% bom e o outro é 100% mal. E o que eu achei bacana na Cruella, e aí agora voltando para a comparação com a Malévola, a Cruella não deixou de ser vilã. Não. Ela continua sendo vilã. Dentro desse filme, ela é uma anti-heroína. Porque a baronesa, que é vivida também magistralmente pela Emma Thompson, ela é a vilã. Ela é vilã mesmo, ela é ruim porque ela é ruim, né? E cria-se ali um passado para Cruella que você entende que apesar de ela ter motivos para ela ser ruim, para ela ser má, ela também sempre teve uma coisa muito má dentro dela. Desde criança isso aparece na primeira cena do filme. Na primeira não, porque a primeira é ela nascendo, então é na segunda. Não é assim também. Mas é bem no comecinho ali do filme, já mostra que ela tem esse lado de vilã. Exato, ela tem um lado mal, esse lado mal é aparente. E, cara, a grande questão é que a gente aprendeu a empatizar com o vilão também. É o vilão que cria essa relação com a gente. E não tem problema. Inclusive, vamos lembrar, vou deixar no link aqui embaixo também, um vídeo de um canal que eu gosto muito, que é o Entre Planos, que fala justamente sobre o tal do vilão empático. Eu não gosto muito desse termo que ele usa, porque o vilão empático parece que o vilão tem empatia, mas a ideia é o vilão que cria empatia, sabe? Isso eu acho muito interessante. Então a gente pensa, por exemplo, quem é o grande vilão da Marvel? O grande vilão. O grande vilão é o Thanos. É o Thanos, beleza. Ele explica por que ele quer fazer o que ele quer fazer? Ele explica e você entende. Você pensa, nossa, faz sentido. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Os vilões mais antigos não tinham ponto. Eles só eram vilões. E quem é o vilão mais querido da Marvel? É o Loki. E que, assim, ele continua sendo vilão, mesmo ajudando o Thor no Ragnarok, por exemplo, ele continua tendo aquela vilania ali, então ele tem a transição entre ser vilão e ser anti-herói. Vamos ver o que vai acontecer na série do Loki, que pelo menos nesse momento que a gente está gravando, não saiu ainda. Não saiu ainda. Então, cara, é bom ter o vilão que você entenda, é bom ter o vilão que você até goste e se questione, velho, por que eu tô gostando desse vilão, sabe? Eu acho isso muito interessante. Então, você pensa lá, eu não gosto muito da comparação da vilã da Emma Thompson com a personagem da Meryl Streep no Diabo Veste Prada, que é a Miranda Priestley. Porque, cara, a baronesa, ela é uma psicopata, mulher completamente doida, né? E não é tanto assim, né? Existe um problema da romantização toda do Diabo Veste Prada, tem uma outra discussão, na qual nós não vamos entrar aqui, mas nunca que aquela personagem vai chegar nesse nível de psicopatia da baronesa, sabe? Então, assim, no fim das contas, a Cruella virou um ícone, ao mesmo tempo que ela é um ícone, ela é iconoclasta também, porque ela é um ícone que quer destruir os outros ícones, né? E ela traz, e acho que justamente por ser uma personagem que essencialmente é uma vilã, né, ela traz essa decadência do fim dos anos 70 pela qual a Inglaterra estava passando. Então acho que não tinha melhor momento para situar esse filme. Concordo, cara. E, assim,
A Emma Stone, cara, eu cheguei à conclusão de que eu não consigo odiar ela em nenhum filme. E mesmo fazendo uma vilã, ela é tão expressiva, assim, que você compra muito o personagem. Sabe? É uma coisa que eu não sinto, por exemplo, com a Cruella Glenn Close. da Glenn Close. Pra mim, a da Glenn Close era muito mais esse lado mais maniqueísta do que o dela, porque o dela quando você passa a entender o que ela passou, a culpabilidade dela em alguns eventos, e depois ela entendendo que as coisas nem sempre são culpa dela, e ver essa virada de jogo, quando ela fala assim, tá, agora eu sou a Cruella, e ela começa a exercer esse lado mais criativo dela, que a gente vê os figurinos, tudo muito, muito bonito, é muito mérito da Emma Stone. Sim, sim. Outra atriz ali ia ser difícil. Encaixou muito bem. Assim, pra terminar aqui, tem uns easter eggs ali, tem a Anita Darling, tem o Roger. Mas assim, se não tivesse também ia ser a mesma coisa, porque a Cruella basta por si nesse filme e é exatamente o que você acabou de falar. Muito mérito também da Emma Stone. Conta pra gente o que você achou do filme, conta pra gente o que você achou das músicas e a gente se vê no próximo programa. Grande abraço! Um beijo e até o próximo programa.